Oi gente, aqui é Bruna de sexta-feira, então eu tenho 3 indicações pra vocês. Eu vou falar de 3 livros que eu li na escola e foram muito bons. Provavelmente vocês já tiveram um traumazinho aí de paradidático durante a escola. A gente sabe que nem sempre as escolas do Brasil tratam literatura pra adolescentes de um jeito tão fácil, tão agradável, tão estimulante pra pessoa continuar sendo leitor. Mas eu tive muita sorte de ter professores que me recomendaram 3 livros maravilhosos. O primeiro deles, na verdade, foi um quadrinho e é Maus, do Art Spiegelman. Toda vez que eu falo que eu li esse quadrinho na escola, que foi um professor que passou esse quadrinho pra gente ler, as pessoas ficam, what? O melhor professor do mundo. E realmente, meu professor de filosofia era maravilhoso, André Bezos. Esse quadrinho é um relato biográfico da Segunda Guerra Mundial. O Art Spiegelman conta a história do pai dele, Vladek, e ao mesmo tempo a história dele com o pai, como é o filho de um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. A história do Vladek é muito honesta, muito crua, os campos de concentração e todo o processo dele de depois da guerra, de como que ele se acostumou com o mundo. A relação do Art com ele também é muito interessante, porque é aquela coisa da geração que não entende o que a outra geração passou. Do mesmo jeito que a gente não entende coisas que a geração passada passou, essa geração não consegue entender as coisas do nosso ponto de vista também. E isso é uma coisa natural. Eu li esse livro, acho que foi em 2008, foi 2007. Então, faz literalmente 10 anos, 9 anos. Eu não consigo dizer ponto a ponto coisas boas sobre ele. Eu já reli um pouco tempo depois, mas também faz mais de 5 anos, então a memória aqui é meio difícil. Quando eu penso em quadrinhos bons, assim, que ficam marcados pra mim, eu lembro de Maus. Uma coisa que é muito interessante, Maus é rato em alemão. Os personagens judeus no livro são ratos, os nazistas são gatos, os Estados Unidos são cachorros, que são inimigos naturais dos gatos, e os poloneses eram vistos pelos alemães nazistas como porcos. E na história tem alguns judeus que se disfarçam de poloneses pra tentar escapar à perseguição nazista, e aí são ratos com máscara de porcos. É muito interessante como ele fez toda essa antropomórfica, ou qual o inverso de antropomórfica? De transformar as pessoas pelas suas naturalidades em tipos de animais. Vou deixar o link de todos esses livros que eu tô recomendando aqui na descrição se vocês quiserem conhecer também. Mas com certeza Maus é um ótimo livro histórico, é um ótimo quadrinho, é um ótimo relato da Segunda Guerra Mundial, é ótimo tudo. Segunda indicação que eu tenho pra vocês de um livro que eu li e amei quando eu tava na escola. Esse aqui é mais difícil, é mais pesado porque é um clássico, e é O Curtiço, do Aloysio de Azevedo. Esse não vai ser um livro que qualquer um vai digerir, que vai achar ótimo. Eu achei a história muito legal, muito mesmo, tanto que eu imagino que se alguém fosse, sei lá, fazer um remake, digamos assim, do livro em parâmetros atuais, quando eu digo parâmetros, usando uma linguagem atual, seria uma história muito boa, mas eu tenho motivos muito pontuais porque eu adoro esse livro, porque eu recomendo esse livro. Primeiro que foi um dos primeiros paradidáticos que eu li, que foi porque eu achei a história interessante, e não foi só ali porque a professora mandou, é porque eu tinha que estudar pra prova. Segundo motivo foi porque esse livro faz parte do movimento naturalista, e foi uma das escolas literárias que eu aprendi primeiro, que pra mim foi mais fácil. E terceiro e acima de tudo porque o Aloysio de Azevedo é ludovicense, ou seja, ele nasceu em São Luís do Maranhão, que é a minha terra natal também. E não é sempre que a gente vê um autor barra pessoa saindo do Maranhão e ganhando reconhecimento nacional. E o terceiro livro que eu tenho pra recomendar pra vocês é Capitães da Areia, do Jorge Amado. Os trabalhos do Jorge Amado são considerados clássicos brasileiros também, mas são um pouco mais contemporâneos. Capitães da Areia foi escrito em 1937. Tem algumas palavras diferentes, nada de bicho de 7 cabeças, é muito mais tranquilo do que O Curtiço. E esse livro se passa em Salvador e fala sobre um grupo de meninos de rua que moram em um trapiche na praia. Eles roubam e fazem esquemas ali pra sobreviver, eles são meninos abandonados, e cada um tem uma personalidade muito marcante. A gente tem o Pedro Bala, que é o líder, tem o professor, que é estudioso, tem o gato, que é mais malandro, tem o Sem Pernas, que é um menino coxo, e você, ao mesmo tempo que conhece toda a história dos Capitães da Areia, todo o grupo e como eles se relacionam, você tem a história individual deles. Eu acho que é um livro que mostra muito Brasil, sabe? Naquela época ele foi visto como um ótimo livro que mostrava o proletariado. E tem um motivo porque ele é um clássico. O que a gente sente, o que aquele livro passa pra gente é uma coisa que pode ser passada pra várias outras gerações pra frente. A gente tem personagens muito bem construídos, histórias muito bem contadas. E eu lembro que o professor falou que esse livro tinha que ler, assim, essencial pra prova, quem não lê estava lascado na prova. E eu lembro que todo mundo leu esse livro, até as pessoas que nunca pegaram o livro na vida estavam lendo esse livro. E a grande maioria, quando eu digo a grande maioria, foi tipo 70% gostou do livro. A gente não faz milagre, né? 100% ia ser sacanagem. Me digam aqui nos comentários quais livros vocês leram na escola e gostaram muito. Pode ser clássico, pode ser quadrinho, pode ser livro que você pegou na biblioteca durante a escola. Aqui do lado tem mais 2 vídeos que eu acho que vocês vão gostar de assistir também. E não esquece de se inscrever aqui no canal que amanhã tem mais vídeo. Um grande beijo. Tchau!